Mateus 28, versos 16 a 20. A palavra de hoje, o nome da mensagem é A Grande Comissão. Nada mais propício para o primeiro domingo do ano nos lembrarmos do chamado de Deus para todos nós, amém? Mateus 28, 16 a 20 diz assim: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Queridos, Jesus aqui estava muito perto de subir aos céus. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele então passou mais alguns dias com os discípulos, precisamente 40 dias. E quando ele está para ser assunto aos céus, ele reúne os discípulos e ele dá a tarefa mais importante, né? É aquela orientação que a gente dá nos últimos momentos que a gente tem aqui na terra. A gente vem e traz aquilo que é o mais importante de tudo, para que os discípulos pudessem propagar a mensagem dele. Esse texto, queridos, fala da chamada A Grande Comissão. Para fazer parte desta grande comissão, em primeiro lugar, você tem que ter tido um encontro com Jesus. Jesus reuniu os discípulos e se encontrou com eles. Quantos aqui já encontraram Jesus um dia? Se você já encontrou Jesus, então eu quero dizer que essa missão é para você. Não é para os pastores, não é para os apóstolos, não é para aqueles que têm algum título, mas é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então, na primeira mensagem do ano, eu quero que você se lembre que essa grande comissão de Jesus é uma comissão para você também, amém? Eu quero dizer que a grande comissão revela algumas coisas muito simples, mas muito poderosas. A primeira verdade que ela revela, a grande comissão revela um Salvador todo-poderoso. Amém? Esse Jesus que apareceu para os discípulos não era mais o Jesus que tinha o corpo de homem, que morria. Era o Jesus ressuscitado, que não podia mais morrer. E esse Jesus todo-poderoso disse assim: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Evangelho tem duas dimensões. Ele tem a dimensão terrena e tem a dimensão celestial. Na dimensão terrena, os discípulos tinham que partilhar as boas novas, mas eles iam enfrentar todas as dificuldades: perseguição, afrontas, demônios, perseguições políticas. Haveria momentos que eles teriam que literalmente fugir para que pudessem se manter vivos. Tinha a ver com as dificuldades que eles enfrentariam na terra. Por isso que você que é crente, por isso que você que é servo do Senhor, enfrenta batalhas espirituais diariamente. Quando sentem, às vezes, a batalha crescendo de uma forma tão extraordinária, você fala: meu Deus, eu não estou aguentando. Sim ou não? Por isso que Jesus está te lembrando hoje: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar inimigos, você vai enfrentar adversários, afrontas, acusações.
Tudo isso faz parte do projeto de pregar o evangelho. Mas quantos vão pregar a despeito disso? Saibam vocês, queridos, que muitas vezes pessoas desistem. Quando fica pesado demais, elas não aguentam. Jesus disse para eles: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E Ele está dizendo para você também. Quantos aqui vão ficar firmes a despeito das dificuldades que vão enfrentar? Está preparado? Olha para o teu irmão e diga: está preparado? Diga assim: vai ter guerra. Mas Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Então é importante que nós entendamos: o evangelho, ele permeia a dimensão do tempo, a dimensão humana. Deus usa de seres humanos como você e eu, pecadores limitados, mas que pelo seu poder, essas pessoas vão arrebentando as portas do inferno e vão invadindo para ganhar as pessoas para Jesus, amém? Mas o evangelho também tem a dimensão celestial. E nessa dimensão, Jesus também tem toda a autoridade, amém? Para quê? Em primeiro lugar, para perdoar os pecados, queridos. Quantos aqui já creram que Jesus é o seu Salvador? Diga para a pessoa ao teu lado: os seus pecados podem ser perdoados, se você crer no sacrifício de Jesus, amém? Querido, aquilo que você decide na dimensão terrena vai determinar o seu destino celeste, eterno. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A vida neste mundo não é a única vida que nós vamos ter. Nós vamos viver o ano de 2016. Pode ser que seja o último ano para alguns de nós. Pode ser que seja o último ano de todos nós, se Jesus vier no arrebatamento da igreja. Amém ou não? Agora, nós temos que nos lembrar que essa vida não é o fim das coisas. Que quando Jesus ele traz o evangelho para nós e nos diz que devemos pregar o evangelho, a gente deve lembrar que ao fazer essa obra que é tão extraordinária, nós vamos mexer com o destino eterno das pessoas, amém? Sabe o seu marido que ainda não se converteu, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou os seus pais, é isso que você tem que fazer: orar por eles, pregar o evangelho, sabendo que o destino deles vai ser transformado pela pregação do evangelho, amém? Diga assim: o evangelho atinge duas dimensões, a dimensão terrena e a dimensão celestial, amém? Por isso que o apóstolo Paulo dizia em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio ou do grego. Então a primeira verdade que eu quero dizer para vocês, diga assim: a grande comissão revela um Salvador todo-poderoso. Diga assim: eu sou limitado, mas Jesus é todo-poderoso. Diga: eu sou fraco, mas Ele é forte. Diga: eu sou falho, mas Ele é perfeito. Amém, queridos? E a boa nova é que o Deus perfeito aceitou os pecadores para fazer deles seus discípulos, seus servos. Amém? A segunda verdade que eu quero falar para vocês sobre a grande comissão, repita comigo, diga: a grande comissão revela um Salvador para todas as pessoas. Os versos 19 e 20, na primeira parte, diz assim: ide, portanto, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada. E porque eu tenho essa autoridade, eu estou dizendo para vocês: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vocês querem ver como essa comissão aqui foi obedecida pelos discípulos, e durante 2000 anos Deus foi levantando pessoas que obedeceram esse chamado?
Quantos aqui são descendentes de orientais? Fiquem de pé. Tem algum oriental aqui? Quantos aqui são descendentes dos africanos? Fiquem de pé. Quantos aqui são descendentes dos índios? Temos lá, ó, europeus. Tem gente sentada que não é descendente de nada. Queridos, vocês são de alguma dessas quatro, pelo amor de Deus. Pode sentar. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Queridos, que coisa tremenda. Discípulos de todas as nações. E saibam que ainda hoje o Evangelho está salvando pessoas em todos os quatro cantos do mundo. Em todo lugar está havendo foco de avivamento, irmãos. Até no mundo árabe, que é um mundo fechado, lá está havendo um evangelho, uma explosão de avivamento, salvando aquele povo. Gente vendo Jesus, confessando Jesus. Por quê? Porque Deus prometeu que seria assim, todas as nações. Amém? Que tarefa linda. E essa tarefa de levar o evangelho envolve 3 fases para alcançar todas as pessoas. A primeira é levar a salvação. E os discípulos que começaram essa obra eram poucos. Eram muito poucos. Eles não tinham meios de comunicação. Eles não tinham poder, não tinham dinheiro. Eles não tinham nada disso. Como é que foi que eles conseguiram, através de tão poucos recursos, mudar a história? Alguém pode me dar uma dica? Foram perseguidos, mas perseguição gera salvação? O que foi o elemento mais importante na vida dos discípulos? O poder do Espírito Santo. A perseguição foi a circunstância que permitiu que eles se espalhassem. Mas o que fez deles instrumentos poderosos, que eles contavam a boa notícia em todas as circunstâncias. Quando eram perseguidos, aí que eles falavam mais. Quando eram caluniados, aí que eles falavam mais. Se os matavam, aí eles iam morrendo na fogueira e iam clamando e glorificando o nome de Jesus. Amém ou não? E ninguém pode impedir a mensagem de Deus quando há no coração de um crente o desejo de propagar. Amém? Agora, é muito importante que você entenda. Eles foram fiéis para espalhar a boa notícia. Quantos aqui hoje querem dizer para Deus, no ano de 2016, eu vou falar da boa notícia? Amém? Se você está disposto a fazer isso, você precisa crer em 2 paradigmas muito importantes. O primeiro deles diga assim: ninguém é pecador demais que não possa ser salvo. Amém? Ninguém, diga ninguém, está fora da graça do Evangelho. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o primeiro paradigma. Você não deve desistir de pregar o Evangelho para ninguém, porque ninguém é pecador demais que não possa ser salvo. O segundo paradigma é: ninguém é santo demais que não precise ser salvo. Capite? Tem gente que acha que é tão pecador que a graça de Deus não pode alcançá-lo. Pode. E tem gente que acha que é tão santo que não precisa de Jesus. A mensagem do Evangelho é clara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela fé em Jesus, todos nós recebemos vida eterna. Amém? Diga assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou tão pecador que não posso ser salvo, e tampouco sou santo que não precise da tua salvação. Não é maravilhoso isso, queridos? Todo mundo vai
ter a oportunidade de ser salvo se você pregar. Amém? É muito importante que você entenda isso. Primeiro passo da grande comissão é pregar o evangelho e contar para as pessoas que elas são pecadoras, sim, mas que um santo morreu pelos pecados de toda a humanidade. Quantos ficam felizes por isso? Vocês já imaginaram se vocês tivessem que ser julgados pelas próprias obras? Quem aqui seria salvo? Ninguém, né? Mas por que você é salvo então? Porque o juízo de Deus veio sobre quem era santo. E aquele que era santo e nunca pecou, morreu. Para que aqueles que mereciam morrer pudessem viver pela obra do santo que morreu no seu lugar. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo da grande comissão é o batismo. Porque o texto diz: começa, ide por todo mundo, pregar o evangelho em todas as nações. E aí ele diz o quê? Batizando-os. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados depois que creram? Eu estou falando do batismo de adulto. Porque uma coisa é você batizar uma criança que não pode decidir. E se você olha a sequência do que a Bíblia diz, crer e ser batizado. O batismo é o segundo passo da conversão. E quando você olha para a Bíblia e para a história da igreja, que começa no livro dos Atos, a gente vê que a conversão e o batismo atingiu todo tipo de gente. Lá em Atos 2:41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram, uma igreja inteira, né? E todo mundo foi batizado. Tinha todo tipo de gente ali, gente de todas as nações que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Em seguida, lá em Atos 36 a 38, a gente vê uma segunda situação aqui. Agora, um etíope influente, um eunuco. Um eunuco naquele tempo era uma pessoa importantíssima, que guardava o harém do rei, que eram ministros do rei. E como o rei tinha muitas mulheres no seu harém, ele geralmente colocava para tomar conta do harém das suas esposas um eunuco. E o texto diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Sabe o que é bonito no evangelho? O evangelho atinge o pobre, mas atinge o rico. O evangelho atinge o jovem e atinge o velho. E atinge os de meia idade. E atinge os remediados. O evangelho é para todo que crê. Bastou crer. Filipe começou a pregar porque esse camarada era um cara importante, estava numa carruagem. E Filipe cruza com ele no deserto, e esse camarada está lendo Isaías 53, ele fica estupefato. Escuta, alguém pode me explicar isso aqui que eu não estou entendendo? Filipe vai lá e prega, fala: isso aqui está falando do Messias, Jesus que veio. E esse camarada, pela palavra da pregação do evangelho, foi ficando tocado. E ele chegou e falou assim: o que impede que eu seja batizado? Filipe falou: nada. Você crê de todo o coração? Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Para o carro. E ele desceu e foi batizado. Queridos, como a igreja complicou depois de algum tempo, né? Hoje o indivíduo, para ser batizado, demora 1 ano. Tem igreja que faz curso de 2 anos.
Querido, que impede o indivíduo ser batizado se ele crê em Jesus como o seu único e suficiente Salvador? O batismo é para quem crê, não é para curso de teologia, é para aquele que quer confessar publicamente perante os homens e os anjos que Jesus é o único caminho. Amém. Glória a Deus. E o evangelho, ele atinge todo mundo. Atinge uma grande multidão quando foi Pedro pregando, mas atinge o indivíduo, o transeunte. E nesse caso aqui era um homem importante, um homem culto, um homem influente, mas que foi influenciado pela palavra. Eu quero te dizer que Deus vai colocar pessoas influentes na sua vida. E você vai ficar muitas vezes intimidado de abrir a boca e falar de Jesus para elas, mas o Senhor quer salvar aquela vida e quer usar você, meu querido. Não tenha medo de falar que Jesus é o único caminho, porque é para isso que Deus te levantou. Deus vai te colocar nos lugares, vai mover as peças, não para o seu bem-estar, não para a sua vida e a sua carreira profissional, mas para que você faça a obra e pregue o evangelho para aqueles que Ele colocar na sua vida. Amém? Não se intimide com os doutores, com aqueles que têm expressão política, governamental, financeira. Filipe não fez isso. Pregou a palavra e o indivíduo se converteu e foi batizado. Em Atos 9:18, nós vemos um religioso, um fariseu religioso, taciturno, obtuso, um homem que não conseguia entender, extremamente radical, chamado Saulo, mas que teve encontro com Jesus no caminho de Damasco e também foi batizado logo que entendeu sobre o evangelho. E Atos 9:18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Eu creio que Paulo aqui representa todos os radicais. Talvez os muçulmanos radicais, que são capazes de matar por causa da sua fé, mas que se tiver um encontro com Jesus, vai ser transformado e vai cair as escamas dos olhos. E quando caem as escamas dos olhos, Deus levanta aquela pessoa com o mesmo fervor e com a mesma paixão. Quantos de vocês já não ouviram falar de Walid Shubat, um muçulmano radical, participava de células terroristas e casou com uma mulher cristã? E ele muitas vezes falava para ela: você tem que parar de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro corrompido. E ela dizia para ele: tudo bem, me mostra onde está a corrupção que eu paro de ler. E ele começou a ler a Bíblia para pegar a corrupção. E querido, quem lê a palavra se converte. E aquele homem se converteu e hoje é um dos maiores pregadores nos Estados Unidos, porque teve uma experiência com Jesus. Amém? Não tenha medo de ninguém. O evangelho é bom para todos. O que está por detrás da mensagem é a autoridade do Cristo. Não é a sua capacidade de persuasão, não é a sua capacidade de fazer milagres, é o poder da palavra de Deus, que é a palavra que criou os céus e a terra. Não se esqueça, o evangelho atinge duas dimensões, e entre as duas dimensões existe o Cristo, é a ponte entre o eterno e o temporal, entre o homem finito e o Deus infinito. E você se torna portador dessa mensagem poderosa, ainda que, e muitas vezes você sabe disso, nos momentos que você estava vivendo a maior dificuldade na sua vida pessoal, Deus te usou, você abriu a boca e alguém se converteu. Você botou a mão sobre o enfermo, ele foi curado. E você olha para dentro de você e fala: Deus, mas eu sou esse caco, eu sou essa pessoa fraca, como é que o Senhor me usou? E Deus diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, querido, no ano de 2016, pregue o evangelho. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Deixa Deus te usar, deixa Deus te fazer você transitar nessas duas dimensões, a eterna e a temporal. Porque é maravilhoso quando a gente olha para nós e fala: Deus,
como é que o Senhor me usa? Porque Deus usa os que não são para confundir os que são. Além do religioso, nós vemos no livro de Atos o pagão temente a Deus que se converteu. Atos capítulo 10, versículo 48, nós lemos sobre a conversão e o batismo de Cornélios. Um centurião romano que morava na cidade de Cesareia, homem temente a Deus. E Deus se agradou daquele homem, se agradou da sua piedade, do seu coração generoso que ele dava para os pobres, dividia com os necessitados e amava a Deus verdadeiramente, embora não o conhecesse. E Deus então manda uma visão para Pedro, que por causa dessa visão é levado até a casa de Cornélios. E ele prega para Cornélios, e o texto diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vejam como Deus vai alcançando todo mundo. O primeiro gentio a se converter na Bíblia, pelo trabalho dos apóstolos, foi Cornélio, um italiano. Amém? Glória a Deus. Quem sabe foi um dos meus antepassados, né? Mas é bom saber que o Evangelho vai atravessando gerações e transformando vidas. Amém, querido? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o ano de 2016 vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano em que a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Por isso fale do Senhor. Amém. Eu disse para vocês que essa grande comissão, ela tem 3 passos. O primeiro passo é salvar, pregar, evangelizar para a salvação. O segundo passo é levar o indivíduo para o batismo, que é o testemunho público. E o terceiro passo, queridos, é ensinar. E o texto diz claramente que o ensino da palavra é muito importante, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que as pessoas vão saber qual é a vontade de Deus? Se alguém não ensinar. Por isso o Evangelho só permanece, atravessando todas as dificuldades, porque ainda hoje Deus usa pessoas para ensinar muito mais do que simplesmente um conteúdo intelectual, mas ensinar com a vida, com o discipulado. Anda comigo que eu vou te mostrar como é que é ser de Jesus. Anda comigo que eu vou te mostrar como Jesus faz. E é isso que o discipulado faz. E não tenha dúvida, vocês estão aqui hoje porque alguém fez isso por você, sim ou não? Quantos aqui já tiveram alguém que discipulou de alguma maneira, que te respondeu as perguntas, as dúvidas que você tinha, que orou com você, que falou: não faça isso, não é por esse caminho? Você já teve isso na sua vida? Esse é o trabalho do Evangelho. Ganhar para levar a salvação. Batizar para que haja um testemunho público perante os homens, perante os anjos e até perante o inferno, de que você morreu para o mundo e ressuscitou com Jesus. Mas em terceiro lugar, ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a parte mais difícil, viu, gente? Porque aprender que nós somos pecadores e que Jesus nos salva de graça é bom demais, né? Sai todo mundo feliz, oh glória a Deus. Obedecer o batismo também não é tão difícil. É um ato só. Agora, andar do jeito que Jesus anda é a parte mais difícil. E graças a Deus, queridos, porque nós vivemos numa nação onde a gente pode ouvir a palavra o tempo todo. Eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas no Facebook que dizem: pastor, eu me alimento todos os dias das suas pregações. Tem gente que me diz: eu estou ouvindo 3, 4 por dia. Novos convertidos. Pessoas que estão
sendo cheias do Espírito Santo, pelo poder da palavra, de encantar, de apontar respostas, direções. Eu quero profetizar na tua vida, neste ano, a palavra de Deus vai te ensinar, vai te desatar, vai te destravar, vai arrebentar os grilhões, para que você seja verdadeiramente livre, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus! Portanto, o Evangelho, a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem, a primeira reflexão, e eu vou repetir para que vocês saiam daqui se lembrando, diga assim: a grande comissão revela um Salvador todo-poderoso. Diga: o poder de Jesus é em duas dimensões: eterna, temporal, celestial e terrena. A segunda verdade, diga assim: a grande comissão revela um Salvador para todas as pessoas. E diga assim: esta revelação tem 3 etapas: a salvação, o batismo e o ensinamento, que dura a vida inteira, né? A terceira verdade que eu quero explicar para vocês, diga assim: a grande comissão revela um Salvador para todos os tempos. E Jesus disse assim no versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem um hino americano que diz assim: God is good all the time. All the time God is good. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Amém? E esse todo tempo significa todo dia, mas significa para toda a eternidade. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus é bom hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da sua vida, mas Ele é bom por toda a eternidade. Querido, isso significa que a salvação que você um dia foi alcançado por ela, ela vai durar para todos sempre. Nem o inferno, nem o diabo, nem os seus anjos poderá arrancar este tesouro, este presente que Deus te deu. Amém? Por isso que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, podia dizer, o que ele dizia em Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas ele diz mais coisas lá para frente. O que ele diz? Ele diz: porque eu tenho certeza, eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem porvir, nem criatura alguma, nem morte, nem perigo, nem fome, nem espada, nem nudez, nada poderá, diga nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Querido, é para sempre. É para sempre. É por isso que é evangelho, por isso que é boa notícia. Deus não nos risca do seu livro. Deus não nos rejeita quando erramos. Ele sempre está de braços abertos. Porque quando Ele te chamou, Ele já sabia de todas as quedas que você teria, de todas as escorregadas, de todos os pecados. Ele já sabia. E se Ele ainda assim te chamou, e lá na eternidade te escolheu, é porque é para valer. Jesus é a nossa companhia em todos os tempos. Ele esteve com os discípulos na grande perseguição. Ele esteve com ele em todas as dificuldades que eles enfrentaram. E Ele está conosco também.
Talvez você esteja vivendo hoje um momento muito difícil. Talvez na sua vida pessoal, talvez na vida familiar, talvez na vida profissional. Mas Ele está com você. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, se Ele prometeu, Ele cumpre. Porque ninguém pode impedi-lo de cumprir a sua promessa. Então, nesse ano de 2016, vamos invocar a sua presença nas horas difíceis, nas horas em que o inimigo se levantar contra nós. Porque Ele é bom, Ele é poderoso, toda a autoridade está nas suas mãos. Por isso a nossa mensagem é poderosa, querido, para qualquer época. E Satanás já usou de todas as armas. Na igreja primitiva ele usou da arma da coerção e da morte. Perseguiu a igreja explodiu e proliferou. Depois ele os espalhou. E achei que com isso, espalhando o grupo, eles perderiam força. Ao contrário, eles se multiplicaram, porque a mensagem é poderosa. E aí então veio o período das trevas, a era das trevas, onde as pessoas não tinham mais acesso à palavra, ao entendimento, ao ensino, mas ainda ali estava o Espírito Santo de Deus se revelando a alguns, até que veio Martinho Lutero e teve um encontro com Deus, uma revelação do Espírito Santo, e descobriu que o justo viverá pela fé e somente pela palavra de Deus. E aí então houve uma explosão do evangelho através do movimento protestante. Satanás se levantou novamente. E veio o período do racionalismo, do criticismo. O período em que a ciência já não mais entendia a religião como algo positivo. E com isso veio o ceticismo. Com isso veio o comunismo. As doutrinas que tentaram fazer do evangelho o ópio do povo, para matar o evangelho. Mas a mensagem é mais poderosa do que todos esses. Continuou e continuou enfrentando as barreiras e ganhando as vidas para Cristo. Depois vem a nova era, que introduz todos os misticismos, todo tipo de religiosidade, todo tipo de fé, e Satanás diz: vale tudo, tudo é bom, para macular a verdade, mas ainda assim a verdade é poderosa. Querido, a palavra de Deus na sua boca é poderosa. Por isso fale a palavra de Deus. Não tema usar a palavra na sua vida, na sua pregação, porque Deus vai te usar. Mesmo quando você se sentir fraco, mesmo quando se sentir incapaz, Deus ainda vai te usar. Quantos aqui estão dispostos a pregar as boas novas? Fique de pé. Vamos começar o ano de 2016. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque mesmo sendo pecador, o Senhor me alcançou com o evangelho da graça. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, o meu único Salvador, o meu Deus. Muito obrigado, porque Tu morreste na cruz pelos meus pecados, e porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque Tu habitas em mim, e dentro de mim
intercede por mim, me convence dos meus erros, me ensina toda a verdade. Deus triuno, eu me rendo a Ti e humildemente eu te peço, usa a minha vida para propagar a Tua mensagem, o Evangelho de Cristo, da graça, até que o Senhor me leve, que eu seja instrumento de glória e de honra para Ti. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus e o amor do Pai Celeste e as consolações presentes, renováveis e eternas do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, Senhor Deus, neste ano de 2016 e até a consumação dos séculos. Amém. Feliz ano novo para todos.